fisiologia, ela tem por trás, no pano de fundo, a física como explicação de seus processos. E para entender a evolução do sistema circulatório e da circulação de forma geral, vamos olhar para a primeira lei de Fick. A primeira lei de Fick foi enunciada em 1855 por Adolf Fick, que era um médico fisiologista de grande importância para a ciência do estudo do sistema circulatório. Ele foi o primeiro cientista a medir o débito cardíaco e, através dessa sua lei enunciada, ele, na verdade, enuncia duas importantes leis, porém, a primeira é que nós vamos olhar com mais atenção, é a lei que vai explicar o processo da difusão. Como já entendemos, a difusão é o movimento de partículas no sentido do gradiente eletroquímico, ou seja, o que significa isso? A fisiologia tenta explicar, então, a circulação de uma forma mais simples possível, olhando para a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: se houver um gradiente de partículas, ou seja, um gradiente químico, ou um gradiente elétrico, ou até um gradiente térmico, haverá uma fluência desse gradiente no sentido deste gradiente eletroquímico. Então haverá uma fluência, haverá um movimento aí de fluência de partículas ou uma fluência térmica, mas o que nos importa é a fluência de partículas que vai envolver então a circulação. Então vamos pensar novamente naquele organismo unicelular que vivia, que era um protozoário, um ancestral comum aí dos animais. O protozoário, ele é unicelular e dessa forma uma determinada partícula, se essa partícula tiver um determinado gradiente, essa partícula então vai fluir para a célula, para dentro ou para fora dessa célula, não importa o sentido, não importa na verdade o gradiente. Então podemos notar aqui que haverá um determinado movimento, e esse movimento nada mais é do que a difusão, que vamos chamar pela letra J, que significa fluxo de difusão ou taxa de fluência. O que significa, na verdade, então, a letra J, que é a taxa de fluência ou taxa de fluência ou fluxo de difusão? Na verdade, ela representa o número de partículas movimentadas por área, que no caso seria o metro quadrado, pela unidade de tempo. Então, a nossa difusão, de acordo com a primeira lei de Fick, vai ser entendida como a quantidade de partículas movimentadas por metro quadrado, ou seja, área, por segundo. Então essa seria a unidade da difusão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, mol por metro quadrado por segundo, ou escrito de uma forma mais adequada seria o mol. Isso seria, na verdade, a unidade da difusão, a unidade do fluxo de difusão, o mol, metro ao quadrado, na verdade, subindo aqui, segundo. Essa seria, então, a unidade de difusão. Porém, vamos entender melhor a difusão de acordo com as leis, de acordo com a lei de Fick. A difusão, na verdade, seria entendida da seguinte forma: a difusão é um movimento
que segue um gradiente do mais concentrado para o menos. Então esse sinalzinho de menos dependerá também de uma diferença de concentração ou uma diferença de pressão, se forem gases, dependerá de uma determinada distância e ainda vai depender de uma determinada área. Então essa vai ser a difusão. A difusão ou fluxo de difusão vai depender da concentração da partícula, vai depender da distância que essa partícula se encontra, que a distância que a partícula se encontra do centro aqui da célula, da concentração, da diferença de concentração e também da área que essa partícula vai passar. E ainda esta difusão vai depender de um coeficiente de difusão, chamado de coeficiente de difusão. O que seria esse coeficiente de difusão? Esse coeficiente de difusão explicaria de uma forma termodinâmica como que as moléculas poderiam se difundir. Depende de uma constante física chamada de constante de Boltzmann, depende da temperatura absoluta em graus Kelvin, depende também da viscosidade do meio e depende também do raio da molécula. Esse termo, que é o coeficiente de difusão, ele é derivado de estudos, é o chamado coeficiente, esse é o coeficiente de difusão descrito por Einstein, Albert Einstein e Stokes. É a chamada constante de Einstein-Stokes, ou simplesmente coeficiente de difusão. Então a difusão em uma célula, em um determinado protozoário, uma determinada célula, se dá através da difusão. A difusão, ela é um movimento de determinadas partículas no sentido do seu gradiente, do mais para o menos concentrado. Por isso esse sinal negativo, dependendo também da área desta partícula, da distância desta partícula que essa partícula vai caminhar e da diferença de concentração. E aí a difusão, na verdade, é a quantidade de partículas que flui por uma determinada área por um determinado tempo. Ok, o grande problema aí que nós temos que analisar é o tempo de difusão. O tempo que a difusão acontece. O tempo da difusão vai depender da distância da difusão. O tempo da difusão, ele é mais ou menos proporcional. O tempo da difusão, ele é mais ou menos proporcional à distância de difusão ao quadrado. O tempo da difusão vai depender da distância da difusão elevado ao quadrado. Vamos entender melhor isso. Observe essa tabela que temos logo aqui. Nós temos aqui a distância da difusão e o tempo da difusão. Para distâncias pequenas, por exemplo, 1 micrômetro, o micrômetro é 10 a menos 6 metros, nós temos um tempo de difusão muito pequeno, a difusão é muito rápida.
nós não temos distâncias grandes entre as células. Então, enquanto as distâncias forem muito pequenas, a difusão é rápida. Nós temos aqui uma difusão muito rápida. Porém, observe o que acontece quando as distâncias de difusão começam a aumentar. Neste caso, 10, 50 milissegundos, aqui 100, 5 segundos, 1000 micrômetros equivale a 1 milímetro. Se tivermos 1 milímetro a distância de uma partícula aonde ela vai se difundir, teremos 8,3 minutos. E se tivermos 1 centímetro, na verdade, 10.000 micrômetros equivale a 1 centímetro. Teríamos um tempo muito longo, a difusão seria lenta e muito lenta. Então temos a seguinte ideia: os protozoários, eles evoluíram para animais. Sabemos que o grupo de protozoário relacionado com a evolução dos animais, quando encontra alimento disponível, as células se reúnem para formarem colônias. Desta forma, as células que estão no centro das colônias começam a enfrentar um pequeno problema. Nós temos cada vez mais uma distância de difusão maior, uma distância de difusão que vai aumentando. E essa distância de difusão vai alterar o tempo de difusão. Quando os protozoários, então, formam animais na sua evolução, os animais passam a agora, sendo pluricelulares, quando surge a pluricelularidade, os animais agora enfrentam um pequeno problema. Eles agora têm muitas células, eles têm um arranjo celular grande e as distâncias de difusão aumentaram bastante. E agora este animal, ele precisa ter alguns recursos para superar esse problema, essa pluricelularidade na evolução animal. Que tipo de recursos esse animal agora precisa se disponibilizar para conseguir sobreviver a grandes espaços, distâncias de difusão e grandes tempos? A difusão agora vai ser mais demorada. Então, os animais mais simples vão executar algo muito interessante, que é o chamado fluxo de massa, que vai ser muito importante para a evolução do sistema circulatório. O fluxo de massa nada mais é do que movimentar o meio ao redor para tentar minimizar, para tentar reduzir as distâncias de difusão e assim o tempo de difusão. Esse é o chamado fluxo, esse é o fluxo de massa. E outra coisa interessante que os animais mais primitivos vão tentar, eles vão na verdade apresentar, são pequenas distâncias em suas epidermes, em suas estruturas celulares. Então, nós teremos aqui estruturas bem delgadas, que vão facilitar, que vão reduzir as distâncias de difusão e assim o tempo de difusão.